a sua voz falando para nós, né? Ouvi-me, pois, a razão por vós utilizada é um instrumento que possuís para prover o essencial às necessidades mais externas da vida, conservação do indivíduo e da espécie. Quando lançais esse instrumento no grande mar do conhecimento, ele se perde, porque nesse campo os sentidos, que muito servem para vossas necessidades imediatas, somente exploram a superfície das coisas e sua incapacidade absoluta de penetrar a essência, vós a sentis. A observação e a experiência, de fato, deram-vos apenas resultados exteriores de índole prática, mas a realidade profunda vos escapa, porque o uso dos sentidos como instrumento de pesquisa, embora ajudado por meios adequados, os fará permanecer sempre na superfície, fechando-vos o caminho do progresso. Interessante, né? Porque a base da ciência, ele está criticando justamente os pilares da ciência, né? Que é a observação e experiência, né? Através da observação e da experiência, que vai validar um determinado modelo científico. Ao olhar um fenômeno, eu crio um modelo de como é que aquele fenômeno se processa e vou validar esse meu modelo. Esse modelo vai ser um bom representante da natureza quando ele consegue prever comportamentos, tanto do passado quanto no futuro, né? E aí eu faço uma espécie de relação bionívoca entre o modelo e o que eu observo da natureza. Olha que interessante. O que eu observo da natureza, o que eu meço de medida, né, que é a experiência, ou observação. Né? Então, a sua voz está criticando que isso pode ser superficial. Né? Ou seja, a essência das coisas pode estar por detrás desse experimento e dessa observação no mundo material. Ele está criticando aqui o mundo, a ciência material, né? Obviamente, não a ciência espiritualista, que é justamente o que ele está querendo propor. Né? Então, muitas das vezes, quando você, por exemplo, um fenômeno mediúnico, por exemplo, você não tem controle sobre o experimento e a observação. Né? Ela pode acontecer ou não, porque ela depende de fatos que estão além do mundo físico. Né? Então, se eu baseio o meu modelo para explicar um fenômeno da natureza baseado apenas em modelos que, que falam de relações entre o mundo físico, eu não vou conseguir explicar uma quantidade enorme de fenômenos. Né? E você vê que ele não fala que a observação e a experiência está errada. Ele não falou em nenhum momento isso. Ele falou que ela é superficial. Para aprofundar, temos que ir além. Né? E eu achei isso bastante curioso, né? Porque ele foi bem mostrando assim, uma capacidade muito grande de saber como que se processa o modelo científico. Né? Você observa a natureza, ao observar a natureza, você cria um modelo de comportamento da natureza. E aquele modelo, ele é um bom modelo, é um modelo robusto, se ele passar nas provas em que ele vai ser passado o teste. A prova é a observação e a experiência. Né? Quando ela passa, não quer dizer que o modelo é a verdade. O modelo nunca é a verdade. O modelo é um representante da verdade. É sempre um representante. Então, as leis de Newton. As leis de Newton é um modelo de representação de um fenômeno da natureza. Né? As leis da mecânica quântica é um modelo de representação dos fenômenos da natureza. Né? O modelo não é o fenômeno. O fenômeno não está nem aí para como que a gente faz o modelo. A natureza em si não fica questionando sobre como é que eu crio ou não esse modelo. E a sua voz está chamando a atenção que, para ir além, a gente tem que deixar
a partir, provavelmente, deve ser a intuição ou alguma coisa mais profunda entrar no caminho. Né? E Paulo Brito, foi interessante esse ponto, e algo até que a gente já falou aqui também, que à medida que a gente for ler o texto, né, ele vai apresentar essa questão do sentido, aqui a crítica, né, dele mesmo é a utilização só dos sentidos físicos, né, esses nossos cinco sentidos, Uhum, e o que vai mostrar aqui é que nós temos, né, outros sentidos que eles podem ser desenvolvidos. Então isso vai ampliar muito, né? E a gente sabe mesmo que os nossos corpos energéticos, né, por exemplo, quando a gente se desdobra em corpo astral, nós temos outros sentidos que eles podem ser desenvolvidos nessa nossa consciência de vigília. Então, no momento em que um cientista começar a desenvolver esses outros sentidos, espirituais, energéticos, é como se a gente, de uma hora para outra, nós fôssemos cientistas cegos e a gente começasse a aprender a abrir o olho. Fala assim, opa, espera aí, olha que interessante. Então, a, o, a estrutura, ela ainda vai continuar sendo a mesma, ou seja, a gente vai observar com esses novos sentidos, vai ver novas leis e vamos estruturar, né, a ciência, ela vai continuar sendo estruturando a, a tentativa, a procura de estruturar as leis, de organizar a fim de que a gente possa ter uma visão mais de síntese. Então, esse que ele coloca como vai ser o caminho do futuro. O cientista vai desenvolver esses outros sentidos, né, espirituais para conseguir entrar em mais profundidade. Que foi o ponto que você colocou, né? uhum. Então, vamos adiante. Para avançar ainda, é preciso Oi, despertar. Oi, licença, diga, licença. Em pode falar. relação a esses outros sentidos que podem ser desenvolvidos, né? Vocês poderiam adiantar aí quais seriam eles? Ou não é o caso? Sim, sim. Não, Diga, Paulo Brito. não, pode falar, fala. Aqui ele vai chamar um sentido chamado. Quer dizer, ele vai chamar um sentido intuição. Falando um pouco sobre os nossos corpos energéticos, o que acontece? Ah, nós temos outros sentidos, né, outras formas de, de compreender o nosso entorno. Um deles, né, por exemplo, quando a pessoa ela se desdobra nesse corpo energético, o processo de sintonia permite um tipo de sentido que a gente meio que não consegue compreender bem. Né? Ou seja, à medida que você vai entrando em sintonia, é como se você obtivesse informações da natureza, né? Então, você quer entrar em sintonia com uma árvore. A pessoa naquele estado ele entra ali em um processo de ressonância e obtém informações. Então, é um tipo de sentido. A intuição vai estar muito ligado com isso, né? Com essa capacidade de ele entrar em sintonia com diversos aspectos da natureza, com planos acima, com uma planta, com um animal, com uma pessoa que está doente e obter informações. Então ela obtém informações que é diferente, né? Assim, é uma outra forma que a pessoa ela obtém informações, né? Então ele vai trabalhar aqui, ele vai chamar isso de intuição, que vai ser esse próximo sentido que a humanidade vai adentrar. Que ele coloca aqui como uma intuição, ele gosta até de falar, e até em outros livros, intuição consciente, porque a pessoa ela vai estar consciente do processo, sabe? Porque às vezes a gente fala É intuição como interessante. aquela. Só como aquele. Ah, não, é algo que eu tô Insight. assim. Meio que isso. Mas ele coloca aqui como. Vai ser algo. Eu, assim, a palavra objetivo agora ela vai se ampliar, né? Mas é algo real, que é onde ele vai ter ali obtenção de informações do seu entorno. É claro que Por isso tem um exemplo, longo caminho de progresso, sabe? Nesse sentido. Opa, Paulo, diga. então, quando a gente até estuda, a gente tem cinco sentidos, né? É, o tato, que é quando você encosta e você percebe o mundo material em si. O olfato, que é os gases, né?
e você, uma certa forma, é uma identificação do tipo de elemento químico que está no ambiente, que é o gás entra no nariz e ali faz alguma codificação, você identifica qual é o elemento químico. O paladar, que já é a mesma coisa, tem a mesma função, só que com alimento líquido e sólido, né? Enquanto que o nariz são no mundo gasoso. Você tem o ouvido, que é a detecção de ondas mecânicas, né? E os olhos de ondas eletromagnéticas em um curto espectro eletromagnético. A pele também, ela tem o sensor de infravermelho, que também é onda eletromagnética, então, basicamente, a pele, ela está vendo o infravermelho, no sentido de ela sente uma pequena faixa do infravermelho, quando a gente sente calor ou não. E existem alguns animais que têm consegue percepção, por exemplo, do campo magnético, consegue se orientar pelo campo magnético, né? É uma outra capacidade de sentido, ou seja, como que eu me comunico com o mundo exterior, né? Como é que eu faço? Eu tenho informação do mundo exterior. E isso que o Ismael colocou, nós tem sim modelos de que a mente ela gera uma onda mental, que o André Luiz chama de onda mento-eletromagnética, né? Você tem um campo mental e as vibrações do campo mental são as ondas mentais, né? E você conseguir perceber isso é um outro sentido, né? Que a gente pode desenvolver, que é como que a gente interage com, essa, com esse campo mental, quando a gente percebe essas ondulações do campo mental. Você vê que são coisas diferentes, por exemplo, você perceber as variações do campo elétrico e a onda eletromagnética. A intensidade é um outro tipo de percepção, e alguns animais têm, que eles conseguem se orientar pelo campo magnético, né? Alguns dizem que se o ser humano conseguisse desenvolver isso, ele poderia também, né? Já que tem a nossa própria, a do meio, que é pineal, ela tem materiais que são sensíveis ao campo magnético, né? Então, desenvolver outros sentidos é como que a gente vai perceber o mundo externo a nós, né? Essa interação. Então, a intuição é uma forma de você, como você captar essas ondas mentais, ou algo parecido, ou o nome que quiser dar, né? E de como é que você pode interagir com o mundo exterior. Agora, a gente imagine que possa ter outras formas de interações, talvez em campos energéticos ou corpos mais elevados, que possam interagir com o mundo fora de si de uma forma mais eficiente, né? Aí você desenvolver esses outros sentidos. Eu vejo sentido muito nesse aspecto. Como é que você interage com o mundo fora de você, né? Como é que você adquire informação do mundo externo. É muito interessante as explicações, porque depois que eu comecei a entrar no mundo das constelações, né, a gente precisa sentir, né, se abrir para o vazio e sentir o que cada representante traz. E aí, quando foi esse ano, uma coisa realmente bem nova para mim. Eu comecei a me conectar com as plantas e sentir a energia das árvores, né, das plantas. Tem uma que, para mim, é pura alegria. Eu chegava perto, ela explodia de alegria. Tem outra num lotezinho que eu tenho, lá em Xangrande, tem uma árvore, e aí a árvore parecia aquelas tia, ela tem uma energia de tia que acolhe, que diga, e que dizia assim para mim, ai, que bom que você chegou. Então tem esse sentimento muito forte, que aí eu acho que tem a ver com essa explicação que vocês trazem, sabe? Então é como se estivesse modelando um pouco essa experiência. Mas é muito interessante, teve uma outra árvore aqui no parque por perto, ela com a energia de um preto velho, né? Eu via, eu sentia, é um sentir ver aqui na mente. Um chapéu, o preto velho, mas muito bonito, é uma coisa muito surpreendente, sabe? Muito mesmo. Uma árvore antiga, né? É,
Tem árvore antiga, sim, tem árvore antiga e tem plantas mais novas. Por exemplo, tem planta aqui que eu trouxe lá de Exu, que é um sertão aqui de Pernambuco, é um lugar impressionante, e ela é uma planta de cura. Eu sinto que ela está ali, né, como uma planta medicina, eu sinto que ela está ali para apoiar, sabe? Toda vez que tem algumas situações aqui em casa, ou questões densas, assim, eu procuro, eu pego uma folha, eu peço licença e vou introspectando aquela cura. E não tem assim, desconfiança de que vai dar errado. É sempre uma proteção certa, sempre. Então é isso, trazem mensagens e trazem para mim sentimentos concretos de alegria. Teve uma planta, uma árvore aqui no sítio também da Trindade, que eu senti, que aí não foi exatamente dela, mas eu senti que ali houve um estupro, uma energia horrível, né? E aí a questão do entorno, não foi da árvore. E eu fiquei assim meio assustada depois disso aí, mas aí parti para outras experiências com árvores, com plantas, e é muito bonito, é muito lindo você sentir de fato o que a planta traz, sabe? É isso. Legal, bacana. O que que você teve que fazer para É, fazer essa habilidade? Ou despertar Paulo, essa habilidade? primeiro aconteceu sem eu nem esperar. Eu acredito que tenha sido o processo da minha formação em constelação, de precisar sentir o campo para poder fazer o trabalho da constelação, né? E aí, na constelação, não tinha isso de ver planta. Aí foi um determinado dia que eu cheguei e senti totalmente a planta, né? A alegria, ela está aqui, a alegria tremenda, sabe? E outras, sabe? Então, não foi nada que eu tivesse planejado, mas eu fui sentindo, e meu filho também tem isso muito fortemente, mas ele ainda não atentou para desenvolver. E ele não tem formação nenhuma, sabe, de constelação. Então, talvez seja do meu clã, né? Da minha, da minha família, que é uma família de sertanejo, né? É isso, gente. Muito bom compartilhar aqui esse lugar de confiança. Podemos ir adiante? O, É, o Silvio ia falar alguma coisa. ah, sim, pode falar. oi, tá ouvindo? Porque está cortando aqui. Sim, Sim, Silvio. estamos ouvindo. Se nós não conseguimos compreender as percepções a nosso entorno, né, pelos sentidos que nós conhecemos, as Não, está truncado. novas formas de Perdemos sentir, de perceber, um pouco a fala. essa evolução. Oi? Você está Essa cortando. evolução toda está ligada diretamente ao crescimento do amor. Se cortou de novo aí. Ficou só o crescimento do amor. Já é uma boa, já. Já foi. Com certeza. Né? Não está cortando, Silvio. Não, vai aí, depois a gente conversa, porque aqui está cortando muito. Uhum. Tá ok. Para avançar ainda, é preciso despertar, educar e desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição. Aqui entra em função elementos complementares novos para vós. Terá algum cientista, porventura, pensado que para compreender um fenômeno fosse indispensável a própria purificação moral? Partindo da negação e da dúvida, a ciência colocou a priori uma barreira intransponível entre o espírito do observador e o fenômeno. O eu que observa permanece sempre intimamente estranho ao fenômeno, o qual é assim atingido apenas pela estrada estreita do sentido. Nunca o cientista abriu sua alma para que, sendo o mistério encarado pelo próprio mistério, ambos se comunicassem e se compreendessem. Jamais pensou também que, para isso, é preciso amar o fenômeno, tornar-se o fenômeno observado, vivê-lo. É indispensável transportar o próprio eu com sua sensibilidade até o centro do fenômeno,
não apenas numa comunhão, mas numa verdadeira transfusão de alma. Essa parte aí é incrível, né? Ah, Sei chega a demais. te emocionar, assim. Porque o amor que ele fala aqui é uma coisa mais profunda, né, digamos assim, mais transcendental. Tornar-se o fenômeno. É É, interagir. eu que sou físico, a gente na primeira instância está assim, mas amar o fenômeno, eu vou amar um oscilador harmônico. Mas aí quando eu falo, quando você está observando estrelas, né, olhando no telescópio, é extasiante o negócio, porque é, você, ao olhar uma estrela, um planeta, ou a Lua, e você ter compreensão daquilo perante o universo, você se conecta com o universo, você faz parte daquela observação, e aquilo ali, então, é uma experiência transcendente, sabe? É, 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 Aí eu compreendo ele quando ele fala de amar o fenômeno, porque quando você está fazendo observação das estrelas, não tem como não amar as estrelas, é fantástico. Você, para me fazer um parênteses também, assim, a mesma coisa, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com microscópio, né? Estudando células, cromossomos e outros elementos celulares, então acontece o mesmo fenômeno. A gente, assim, primeira vez que eu vi a célula do microscópio, eu fiquei enlouquecido, digo, não é possível uma coisa tão bela assim, e tão profunda. A célula, na realidade, é um universo que você vai adentrar ali e vai ficar navegando por muitas dezenas de anos, como eu fiquei. Uma coisa fantástica, viu? Eu sinto essa mesma sensação assim de conexão com essa parte da biologia. A minha vida É, foi a biologia. quando vocês falam muito mais do que uma observação, do que algo científico. Vocês falam do sentir, gente. O território é esse, é o sentir. Essa conexão que eu falo das árvores, e aí eu até quero dizer a vocês, tentem fazer essa conexão com as árvores, que vocês vão ver que vocês podem. De estar assim, no vazio, não pensa nada. Tenta trazer o vazio para você e receber da árvore, uma árvore que vocês escolham. Eu tenho quase certeza que vocês conseguem perceber o que é que ela traz de sentidos. Eu tenho certeza. Ah, isso não tenho dúvida. Aqui no meu quintal, eu tenho uma das mangueiras, que tem a idade do meu filho. Eu converso muito com ela, porque ela é a guardiã da casa, sabe? E principalmente do meu filho, né? E, então, quando eu tenho coisas assim, eu sento lá debaixo dela e fico papeando com ela. Deixa a intuição seguir para saber o que tem que ser feito. Isso é verdade. Massa. E Mas a história das estrelas, realmente, eu queria muito ter essa experiência. Deve ser incrível, incrível. Eu também gosto dessa parte. Inclusive, depois o Paulo Brito sugeriu, eu vejo ali aquele telescópio, fico só de olho nele. Quero sugerir para a gente também ter No, algumas no, considerações Ô, Sebastião, no nebulosas. meu Instagram, quando eu tiro fotos da Lua, de Júpiter, Saturno, eu posto lá no Instagram. É só vocês procurar lá assim, Qual é o teu? Debrito Paulo Eduardo. Né? Ah, Debrito Paulo Eduardo. Né? O pé notar de aqui. brito é de Paulo Eduardo. Debrito Paulo Eduardo. Vocês vão ter lá várias imagens, além dos meus cachorros e gatos, você tem da Lua, Júpiter, Saturno. Então, de fato, Vou anotar aqui para tem poder. muito tempo que eu não coloco por causa das chuvas. Né? Mas vocês vão ver lá fotos da Lua, de Júpiter. E aí tem umas livezinhas, assim, videozinhos que eu dando aula sobre algum fenômeno astronômico para que os meus alunos pedem, né? e sobre esse parágrafo ainda, essa questão do amar o fenômeno, essa questão do amar, ela está muito próxima a isso que a gente estava falando do processo da sintonia, da conexão. Porque quando você ama algo, você tenta se tornar. Opa, foi de alguém aí. Desculpa. Ah, tranquilo. É, quando você ama algo, você tenta se tornar uno com aquele algo, né? Então, quando tenta se tornar uno,
aumenta essa sensibilidade, essa interação, essa troca, e aí é uma forma de sentido. Então, à medida que você vai amando, né, vai aumentando esse processo de unificação, de sintonia, e a partir daí tem que começar a desenvolver o quê? A percepção. Então, é algo que eu acredito que nas escolas do futuro, desde cedo, vai se trabalhar com a questão da sensibilidade, da visualização, da percepção, de se autoconhecer, né? Então, belíssimo esse parágrafo, belíssimo. Sim. Bom, acho que já deu tempo também, né? Então vamos parar por aqui, né? Como é que eu ligo isso aqui?